Olá, amigos da TV Guarulhos, o nosso sempre carinhoso e gostoso abraço. Estamos de volta, segundo programa da semana, né? Esta quinta-feira, dia 28 de abril, exatamente 12 horas mais 33 minutinhos, sempre com compromisso de falar de esportes. Ao meu lado, querido amigo jornalista Juliano Rico. Juliano, boa tarde. Boa tarde, Ulisses. Forte abraço a você, telespectador que acompanha o Câmera Esportiva nesta quinta-feira. Já aproveito ao início do programa para convidá-los a nos seguirem lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Câmera.esportiva, no Facebook do Câmera Esportiva. Estamos ao vivo no Facebook da TV Guarulhos e também no site TV Guarulhos 11, aliás, TV Guarulhos 3, né? Não tirei o 11, tá assim, ó. Eu tô vendo aqui o número 11 e acabei confundindo. TV Guarulhos 3.com.br. 11 ainda não, Juliano Rico. E também, Ulisses, abraçar a todos que nos acompanham na Claro TV Canal 13, Viva HD Canal 508, e também convidá-los a nos seguirem lá no nosso Instagram, se inscrever no nosso canal, o programa Câmera Esportiva, com o maior acervo do esporte guarulhense na sua tela. Nele você se mantém bem informado e ainda mata as saudades. E sabe quem cuida, Ulisses? Aquele rapaz ali do outro lado do vidro, grande Tassinho. Tá bom. Legal, né, gente? Legal saber que a nossa audiência é cada vez melhor e isso se deve a você, né? Você, telespectador, que curte aqui semanalmente o Câmera Esportiva. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo pelo carinho. Olha, a pauta de hoje, nós vamos falar daqui a pouquinho de Guarulhos e Flamengo. Só início, né? Dessa que é a principal competição envolvendo as equipes do futebol profissional da cidade, que é o Campeonato Paulista da chamada Segunda Divisão, né? Temos aí também uma entidade histórica, né? Fazendo mais um aniversário. Nós estamos falando da Associação Atlética Macedo, né? Daqui a pouco falamos sobre isso. Temos notas da Secretaria de Esportes, né? Cuja pauta é a corrida em Rotary Run Kids. Novidade isso, hein, produção? Né? Temos também Copa Pro Menor, bacana essa iniciativa. Já tivemos aqui o Pro Menor, que foi um evento recheado de sucesso durante anos, envolvendo aí o futsal das crianças, né? E depois nós temos notícias do FEDAN. E falando em FEDAN, gente, no segundo bloco, a presença da professora Regiane Silva, que cuida com muito profissionalismo sobre o FEDAN, resgatando esse festival de dança, que já foi muito sucesso e com certeza retorna agora também com o mesmo sucesso, nas mãos de pessoas importantes, né? Puxa, vai ser legal falar sobre isso. Mas vamos deixar que a professora, daqui a pouquinho aqui no segundo bloco, nos faça companhia e a gente trata desse assunto aí, né? Companhia, não é companhia, companhia. Tá certo, Juliano? Tá certíssimo. Então tá bom. Bom, vamos começar falando aí do Guarulhos e Flamengo na segunda divisão. O que você tem de novidade, Juliano? Bom, vamos lá, Ulisses. Primeiro, o recado para o torcedor do Flamengo. O Flamengo joga sábado, às 3 horas da tarde, faz a sua estreia no Antônio Soares de Oliveira contra o Mantiqueira. Então, o torcedor do Flamengo que quiser comprar o ingresso, já está sendo vendido ali na bilheteria do Antônio Soares de Oliveira, né? Das 10 da manhã às 4 da tarde. Os ingressos até amanhã, R$10, no dia do jogo, R$20, tá? Então, corre lá no Antônio Soares de Oliveira, compre o seu ingresso para assistir esse jogo entre Flamengo e Mantiqueira. E o Guarulhos joga fora de casa contra a Joseense lá no Martins Pereira. O Tassi vai pôr na tela para nós, né, Ulisses? O grupo, aliás, a rodada, né? Então, sábado, dia 30 de abril, às 3 da tarde, Flamengo e Mantiqueira. E também no mesmo sábado, às 3 da tarde, Joseense e Guarulhos. Esse é o grupo 5, Flamengo, União Mogi, Guarulhos, Joseense, Atlético Mogi e Mantiqueira. Lembrando que na primeira rodada, né, Ulisses, o Flamengo empatou com o União Mogi por 1-1 e o Guarulhos ganhou do Atlético Mogi por 2-0. Classificação, tem aí o Guarulhos líder com 3 pontos, em segundo o Mantiqueira com 3, em terceiro o Flamengo com 1, em quarto União Mogi com 1, em quinto Joseense e sexto Atlético Mogi, que não pontuaram. Para o Flamengo, Ulisses, mesmo já na primeira rodada, a gente pode considerar esse aí um jogo de 6 pontos, né? Porque uma vitória do Flamengo, o Flamengo passa aí o Mantiqueira e ocupa aí as primeiras posições do grupo, lembrando que passam aí os 2 primeiros de cada grupo, né? E aí o Flamengo estão brigando aí
para manter aí, já começar esse Campeonato Paulista da segunda divisão bem, estando aí entre os primeiros colocados. E o Guarulhos vai a São José dos Campos, né, enfrentar a Joseense, para manter aí, buscar manter essa liderança do grupo. Lembrando que a Joseense estreou com derrota, perdeu justamente para o Mantiqueira. Então o Guarulhos tendo aí a possibilidade, né, Ulisses, de trazer pontos importantes lá fora de casa. De repente um ponto lá em São José dos Campos já pode ser considerado um bom resultado. Porque aquilo, né, Ulisses, a gente está vendo aí os melhores momentos do jogo do último sábado, é aquilo que você fala, e até com uma propriedade de quem já esteve deste lado aí ajudando uma equipe. Segunda divisão não tem jogos fáceis, né? São equipes fortes, equipes com muita raça, muita disposição. Você vê, mesmo o Atlético Mogi, com todas as limitações que o time tem, ele deu uma canseira ali no Guarulhos no último sábado. Então é muito importante começar bem esse Campeonato Paulista da segunda divisão, e essa é a expectativa, né? A grande aposta do Flamengo e do Guarulhos, Ulisses, são nos atletas que estiveram nas equipes durante a Copa São Paulo. A Copa São Paulo ela foi sub-21. Então o Flamengo tem usado desses jogadores, o Guarulhos principalmente, né? O Léo Feliciano, que fez o segundo gol, que até coincidentemente, agora que ele vai fazer o gol, inclusive, o camisa 10 foi revelado na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Enfim, Ulisses, é a grande aposta das equipes para esse Campeonato Paulista da segunda divisão. Estamos vendo aí os gols de Flamengo e União Mogi, esse empate por 1-1, que eu também coloco como um grande resultado, porque o União Mogi também é uma das equipes que vem forte aí buscando classificação. Tá certo. Bom, diferente, né, das outras divisões do futebol, quando se fala da segunda divisão, é uma competição que começa no escuro, né? Não se tem noção da formação das equipes, porque, na verdade, o que o Juliano colocou com propriedade, o que antecede o Campeonato Paulista da segunda divisão é a Copa São Paulo. Sim. Não é? Então, você não sabe, na verdade, quem está trabalhando com o futebol da segunda divisão, não só o Guarulhos, mas todas as cidades, ninguém ainda se conhece, não sabe o que se tem, né, como é que estão formadas as equipes, vai conhecer durante a competição. Acho que o início foi bom tanto para o Flamengo quanto para o AD Guarulhos, né? AD Guarulhos vencendo, o Flamengo empatando fora, mas já é só o começo, né? Vamos aí para a segunda rodada, já anunciada aqui no Câmara Esportiva. Como disse o Juliano, 2 equipes passam para outra fase, tomara, né, que sejam as equipes de Guarulhos, tanto o Flamengo como a AD Guarulhos. Lembrando, Ulisses, que o Sub-20 do Flamengo estreia no dia 4 de maio, às 3 da tarde, contra a União Mogi, né? Vai fazer um repeteco dessa estreia, né? Então, quarta-feira, às 3 horas da tarde, o Sub-20 do Flamengo estreia na competição, que também é muito importante, Ulisses, porque este Sub-20, ele tem uma integração com o time profissional. Sim. Então é importante, porque o Flamengo ele tem conversado muito direto com a base, né? É triste, e a gente até entende talvez as condições do Guarulhos não ter colocado um time sub-20, a gente espera que o Guarulhos também volte com o seu sub-20, mas o Flamengo ele tem colocado atletas, por exemplo, o atleta que não joga no domingo ou no sábado ou não é relacionado, ele joga na quarta no sub-20. Então você sempre vê atletas aí em atividade. Então o Flamengo estreia contra o União Mogi, então repetido para você torcedor, 4 de maio, uma quarta-feira, às 3 da tarde, lá no Jardim Tranquilidade. Ô Juliano, você sempre marcando presença importante lá nos bastidores, né, dessa tão importante modalidade que é o futebol. Sim. Como é que está a questão aqui da bilheteria, os ingressos? Então, os ingressos, no jogo do Guarulhos, nós tivemos um probleminha ali na... Pois fiquei sabendo. Então, porque o que acontece? A Federação Paulista de Futebol está pedindo o CPF para entrar no estádio, porque tem o protocolo da Covid, e então está tendo ali alguns pedidos ou exigências da federação. Complicado isso aí, gente. E o ingresso, o que acontece, Ulisses? O ingresso antigamente ia na bilheteria, sim, você comprava o ingresso e entrava. Agora o ingresso está sendo impresso na hora. Então você tem que chegar na portaria lá, na hora de comprar o ingresso e apresentar, pagar o ingresso, esperar, dar o CPF e esperar imprimir o ingresso. Não, mas você dá o CPF para aqueles que eles fiscal da federação. Vão pesquisar se você está em dia com a vacina, então, isso que a gente pode até perguntar aqui pro Herreiro o porquê. Engasgado isso aí. Não, porque assim, até vou explicar pro telespectador o que acontece é o seguinte. Eu não estou entendendo direito, sei lá. Eu tive essa informação do CPF, eu estava na transmissão do jogo, né? E ali no estádio o pessoal falando, estão pedindo o CPF. Então eu acredito que o pedido do CPF seja algo relacionado à Covid.
Eu posso até, de repente, na preciso dessa terça-feira, informação, hein, produção? trazer melhor essa informação. Mas eles estavam pedindo o CPF e o que estava atrasando é que, além do pedido do CPF... Se falhar a internet lá no sistema de pesquisa... Não, ele imprime o ingresso na hora. Sim, mas esse é o problema. E um dos Isso. problemas foi esse. Por isso que atrasou. Então tinha torcedor do Guarulhos entrando no intervalo do jogo. Herrera, você que está nos acompanhando aí... que É o porquê do CPF. Dá bem uma luz lembrado. para nós nessa informação aí, Herrera, se você estiver em sintonia aí com Câmara Esportiva. Né? Como é que está essa questão da bilheteria lá? Por que a exigência do CPF? Enfim, dá uma... Questão de segurança também. Segurança? Ah. Identificação do torcedor e também Não, tudo bem, a questão né? da Até aí vacinação. tudo bem, mas se for negócio da vacinação é complicado, hein, gente? Bom, vamos aguardar. Mas Herrera, vamos apurar. socorro aí. Peraí que o Herrera já tá... Vai segurando que tá digitando aqui. Vamos ver. aguardar. Sobre o CPF. Isso, Herrera, sobre o CPF. Manda aqui para nós, por favor. Bom, vamos virar a página? Vamos aguardar. Acho importante essa informação para o telespectador. Eu até digo pro aqui para o torcedor, telespectador, o que acontece... Lembrando que tanto o Flamengo quanto o AD Guarulhos, os mandos de jogos, é na mesma praça esportiva, que é lá o estádio Antônio Soares de Oliveira. Né? Por isso que é importante a gente passar. É um sistema de é do sistema de ingressos da federação e é uma exigência da empresa que cuida disso, pelo que o Herrera está dizendo. Isso Nada a para ver mim. com vacina, é isso? Eles pedem o CPF para gerar o ingresso. Acho que eu imaginava que não tinha. Geração do Está tudo ingresso. liberado, né? Não está liberado? Bom, então é isso aí, né? Você que vai ao estádio lá, não esqueça então de levar o CPF, é isso? Tem que levar o CPF. Até mais uma vez explicando para o telespectador, quando essa informação do CPF não chegou para nós antes de começar o campeonato. Até para mim foi uma novidade isso no sábado, porque eu até narrei esse jogo entre Guarulhos e Atlético Mogi, e o pessoal chegava na cabine e perguntava, os caras estão pedindo CPF e isso nunca aconteceu. Então, agradecer ao Herrera, para deixar claro para você, telespectador, então, o CPF é uma exigência da empresa, um protocolo de segurança na hora de gerar o ingresso. Quando você fala empresa, é um serviço terceirizado. É um serviço terceirizado. Pela Federação Paulista de Futebol. Tá bom. Então chegue cedo, porque você tem que imprimir o ingresso. Vamos avançar e se acabar aqui? a tinta na impressora, como é que faz? Eu não sei, cada uma, viu, gente? Dá seu parecer aí. Tem impressora lá? É laser ou matricial? Não, matricial. Vamos falar de futebol ainda, virando a página do assunto aí, futebol, segunda divisão. Vamos falar do Flamengo, né? Associação Atlética, aliás, Flamengo não, Macedo. Associação Atlética Macedo, né? Que agora, no dia 1º de maio, completa 94 anos de fundação, olha lá, 1º de maio de 1928. Tem chão, hein, gente? Que bacana, né, gente? 94 anos, tanta história, né? Tem essa agremiação, tantas conquistas, né? Tem no seu histórico o Macedo, né? E que bacana, cara, que bacana. Hoje não mais no futebol profissional, né? Mas já teve a sua passagem também no futebol profissional, e quantas glórias, né? Quanta história tem a Associação Atlética Macedo. Tem lá no campo, né? Na sede lá. Aí. O Zanzini é do presidente, ainda é? Vitalício esse cargo do Zanzini, não é isso, produção? Puxa vida, um abraço ao Zanzini, parabéns a toda a direção da Associação Atlética Macedo, não é isso? E que bom saber que continuam atuantes, né? E fazendo história. As festividades começam amanhã, Ulisses. São festividades que começam amanhã, é isso? Com festivais de futebol masculino e feminino, churrasco, suor e cerveja. Quer coisa melhor, gente? Futebol feminino, churrasco e cerveja. Produção, vamos lá. Vamos acompanhar de perto essa grande festa aí. Parabéns, né? A Associação Atlética Macedo. Quantos jogos o mestre tem de narração do Macedo, tá assim, ó? Ixi, lá no arquivo. Pegar no arquivo, hein? É legal eu tô falando disso com o Tassinho, porque o mestre deixou um acervo muito rico, né? E tem muitas narrações ali. A gente podia pegar uma do Macedo, né, Tassinho, se você achar, até para homenagear essa importante instituição. Fica ali na Claudino Barbosa, né, o campo do Macedo. Uma curiosidade... Aqui, se der um contato lá com a direção, para que venha alguém da direção, né? E a curiosidade... Aqui no programa, viu, Juliano? Cuida disso para nós. Não, vamos sim, é importante. Um convite lá, o pessoal, para que venham aqui no programa, para a gente... para dar uma atualizada, né? Essas questões que envolvem essa querida agremiação. E o Macedo tem uma curiosidade, que é o único campo de Guarulhos com iluminação, né? Com estrutura para iluminação, né? Não usam iluminação, mas é o único aqui, então dá para jogar à noite lá, se quiser. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho da Secretaria de Esportes, temos notas importantes. Antes de a gente entrar nessas notas, deixa eu fazer um breve comentário aqui
Nós recebemos, no programa da terça-feira, o presidente do Estrela, né? Como é que Rogério. Rogério Marques. Sim, mas o nome da Estrela é... Estrela de Guarulhos. Associação Estrela de Guarulhos, né? Não, Instituto. Instituto Estrela. Instituto Estrela de Instituto Guarulhos. Estrela, né? Que participa de um chamamento aí para se envolver, né? Aquela questão da OS, que o secretário Ronaldo Fratelli esteve aqui, dizendo da necessidade, né, de que uma OS esteja caminhando com a secretaria, e para que isso seria necessário um chamamento. Chamamento esse, gente, que se faz necessário já há um bom tempo. Não se pode disputar uma federação, ou mesmo uma confederação, né, com a marca prefeitura, né, enfim, ou com outro qualquer órgão público. Tem que ser um clube. E para isso tem que ter essa parceria. Nós tínhamos lá atrás a Guaru, né, eu inclusive fui presidente, Dr. Zapa, enfim, uma história de muitas conquistas. Mas chegou num determinado tempo e a coisa teve que mudar, porque a direção era feita pelos próprios funcionários da secretaria, né, e aí ficava um pouco estranho, aí tivemos que realmente encerrar, né, e abrir para os clubes da cidade, clubes que quisessem estarem atrelados, né, a esse movimento do esporte de competição. E aí, de uma forma democrática, se faz o chamamento. Eu sempre digo aqui, né, o Brasil não é um país de clubes, quando se pensa no esporte de competição, Juliano, né? Isso fica claro quando se aproxima um maior evento, que é uma Olimpíada. Quem que é grande clube aqui em São Paulo, que mantém ainda a prática do esporte amador, basquete, ginástica, a gente conta nos dedos. E Guarulhos não é diferente. Quando se sai a campo fazendo um chamamento, nós temos dificuldades realmente. Mas, enfim, já tem anos aí que algumas entidades se apresentam dentro de uma situação extremamente democrática, que é um processo licitatório, né, que existe um regramento para isso, né, e agora, então, surge essa questão da ideia de uma organização social, né. A gente viu, nós tivemos acesso aí ao edital, né, que precisa ser respeitado, enfim. E esse edital abre para a participação de entidades que não são do município, né. Também não estou aqui para ficar julgando se isso é o correto ou não é o correto, enfim. E 3 entidades se apresentaram, entre elas o Estrela, que foi desclassificado, então a entidade entrou com recurso, recurso que nós temos notícias aí, né, Juliano? Sim. Vai ser julgado amanhã. Amanhã. Né? E teremos então um segundo momento, que seria a apresentação de documentação. Então, por enquanto, gente, o Câmara Esportiva aguarda a manifestação da comissão com relação a esse recurso interposto pelo Estrela. Isso. Não é isso, Juliano? Vamos aqui, né? Vai entrar com recurso com a possibilidade da subida de pontos ou não, né? Mas aí cabe a comissão lá. E é a comissão que vai julgar amanhã de manhã. Enfim, então estamos aguardando aí esse posicionamento da comissão. O Juliano, você conversou hoje com um membro da comissão, é isso? Que conversei com também está à frente de uma sessão lá, que é o professor Rony, né? Professor Rony, aliás, gentilmente nos atendeu, disse a respeito, então, desse recurso, que vai ser julgado amanhã de manhã, né? Então, só amanhã a gente vai saber, mas que existe a possibilidade até do Estrela ganhar mais pontos, ou estacionar, né, nos pontos que o Estrela está. A outra, tirei a dúvida, né, Ulisses, de onde era a terceira entidade, é daqui de Guarulhos também, de Cumbica, né? Mas que ainda é uma entidade que está começando e também não atendeu a todos os requisitos, por isso, da pontuação. E ele destacou algumas situações interessantes, Ulisses, que a primeira delas é a seguinte, que existe a possibilidade, de, se for o Instituto Raízes ou qualquer outro, de fazer convênios com as entidades aqui da cidade, né? Por exemplo, a gente sabe que o handebol sempre representou Guarulhos. Então não é porque veio uma outra entidade, que eu estou só usando o handebol como exemplo, mas pode ser qualquer outra modalidade. O handebol até então estava da CISEG. Por exemplo, era a CISEG. Então ia o handebol do basquete, a Pagebasque, ao Impro com o futsal. Futebol de salão. Então essa nova entidade, enfim, que vai vir para Guarulhos, enfim, pode continuar fazendo parcerias com essas empresas, tá? Aliás, com essas equipes. Com esses clubes, Uma outra situação que ele colocou, Ulisses, é que não é só Guarulhos que também trabalha com esse tipo de OS, né? Eu tenho conhecimento disso. São José, Sorocaba, Santos e Pindamonhangaba também. Fiz uma pergunta, Ulisses, que é uma pergunta que todos nós fizemos, e você também, né? O que essa empresa conhece de Guarulhos? Sim. Porque é uma empresa de fora, enfim, de Barueri.
O Rony me disse o seguinte, ele falou, olha, Juliano, a empresa veio para Guarulhos, fez o estudo, conhece a nossa realidade, não está vindo no escuro, né? Isso foi uma das situações que ele colocou. E colocou aquilo que você, que nós já falamos, né? Desse recurso e que nós vamos ter que esperar até amanhã para saber realmente se o Estrela vai ganhar esse recurso, né? O Instituto Estrela, ou se de repente já bate o martelo amanhã e segue o barco e realmente o Estrela está fora. Tá bom. Como aqui nós temos um caráter informativo, eu deixo sempre bem claro isso, né? Qualquer pré-julgamento da nossa parte, eu acho que seria comprometedor, ou de repente... Né? Precisamos ter dados, né, gente? Só um detalhe, Ulisses, que você está colocando, eu anotei aqui, e que vai haver uma parceria entre Secretaria de Esportes e essa empresa. Sim. Que não vai ser uma gestão unilateral, vamos colocar assim. A Secretaria de Esportes terá a participação direta junto com essa empresa. Então, que é uma questão que eu ouvi, não sei se você ouviu, mas chegou para mim o seguinte, Juliano, mas vai vir essa empresa, vai assumir tudo, vai mandar, vai desmandar, como é que vai ser? E aí eu coloquei, falei, como é que vai ser? A Secretaria de Esportes, segundo o Rony me disse, vai ser parceiro, né, vai trabalhar ali junto com a empresa que assumir. Empresa, instituto, enfim. Me esquivo de qualquer pré-julgamento sem que as coisas caminhem e que tenhamos uma visão mais clara, né? Há alguns receios? Não tenham dúvida. Você já disse um deles. Uma empresa de fora conhece a nossa realidade? Essa é a pergunta que fica. Né? A continuidade disso, né? Isso é uma ideia de um grupo de gestores que está à frente da secretaria, a começar pelo próprio secretário. Amanhã depois, não tendo a figura do secretário e seus comandados, vamos continuar. Essa pergunta, inclusive, essa indagação eu fiz lá no dia do lançamento do time Guarulhos, né? E a resposta que eu tive era... A demanda. Demanda é que, em se tratando de empresa pública, gente, essa coisa da demanda é tão relativa, né? Mas, enfim, vamos aguardar. Né? Eu tenho conhecimento que outras entidades, outros municípios usam desse expediente. Para alguns deu certo, para outros não. Nós temos um exemplo aqui, bem caseiro, né? Eu vi ontem notícias sobre a terceirização da saúde, né? A própria entidade, o próprio prefeito, que autoriza, que obviamente encaminhou, né, essa possibilidade de uma terceirização dentro de um processo democrático, aí surge uma empresa, vem, o próprio prefeito hoje, segundo informações aí de outro expediente jornalístico, né, o próprio prefeito hoje vai atrás de uma ação judicial para fazer com que a entidade que foi democraticamente escolhida faça frente às suas responsabilidades. E olha, é questão de pagamento, inclusive, de pessoal. Né? Então, são dúvidas, gente. Só para terminar, né, tive a oportunidade também de assistir ontem no programa do nosso companheiro aqui da emissora, o Radar de Notícias. Pedro Notaro. Sob o comando do Pedro Notaro. Aliás, Pedro, parabéns, né, aliás, o senhor esteve muito bem lá estive lá na última terça-feira. Na terça-feira à noite. Desenvoltura, né, Tarcísio? Professor Ulisses. O professor que desenvoltura, você viu? E ontem a figura do ex-secretário, que é tido pela mídia esportiva, né, como a grande figura. Qual o cuidado que você tem que tomar, gente? Só para terminar, aqui eu até estou me alongando. Eu fiquei 40 anos na secretaria, deixei claro lá na entrevista, né? As coisas mudam, o regramento muda. Eu sou de um período que não era necessário licitar, né? Nós tínhamos o Conselho Municipal de Desporto e tínhamos liberdade de sair para comprar uma bola, de sair para alugar um ônibus, de sair para comprar um uniforme. Tinha as nossas verbas lá para jogos regionais, jogos abertos, Olimpíada Colegial, que eram verbas, dotações específicas, mas que depois tínhamos a prestação de contas diretamente ao Tribunal de Contas. Então, né? Mas as coisas mudaram, né? Hoje existem leis de improbidade administrativa, lei disso, lei daquilo. Eu já estou aposentado, já vão para 7 anos, e muitas coisas aconteceram até depois do meu desligamento, né? E a gente não podemos ser levianos de achar que tudo era como antes. Realidades diferentes, propostas diferentes, né? O número de habitantes diferentes, né? Já houve uma época que não tínhamos secretaria, depois veio a secretaria. Então tudo tem que ser falado com muita calma, né? Sim. Hoje se faz necessário o processo licitatório,
não se compra uma bola se não passar por uma licitação. E o doutor Wilson, ontem no programa do Radar Noticioso, ele faz essa observação, né? Olha, houve na época da gestão do seu Pascoal Tomeu, que acho que foi um período fértil de conquistas aqui da cidade, né? Jogos regionais, jogos abertos, que quando mandava orçamento e a coisa engasgava, eu pegava o telefone e ligava lá, prefeito, olha, estamos com um problema, e o prefeito, olha, atenda que o secretário aí cumpra fielmente o que ele está necessitando. Era assim. Será que hoje esse encaminhamento seria possível, do ponto de vista das regras que estão colocadas? Não é? Então eu falo, as coisas mudaram. Mas assim, uma coisa que o doutor Wilson falou, e eu falei também no programa do Pedro Notaro, lá no Radar de Notícias, o grande foco, gente, é a peça orçamentária. Então, tem um zoom aí para mim, produção? Foca aqui, ó. A peça orçamentária. As vias, se havia conselho, se havia chamamento de uma OS, se é com a participação de clubes, enfim, que tem que se obedecer aí um caminho, né? Vão aparecer trocentas sugestões de gestão. Agora, e a peça orçamentária? Não adianta ter uma empresa que vai fazer gestão em parceria, ou, enfim, se não tiver dinheiro. Se a pasta de esporte continuar lá com quase que a totalidade do seu orçamento ser destinada à folha de pagamento dos servidores, quanto tem o secretário Ronaldo Fratello hoje para investimento? Ele esteve aqui conosco. Ah, aumentou um pouquinho, aumentou, eu sei que aumentou. De 23 foi para 30? 32. Mas também aumentou a folha de pagamento. Quanto está sobrando para investimento aí, produção? Depois vamos cuidar disso. Vamos trazer essa informação. Mas o próprio secretário aqui comigo. Né? Isso. Continua difícil. Então, se não focar, se nós não tivermos uma ação contundente para a melhora do orçamento, gente, olha, pode ser quem for, pode vir o que vier, se não tiver dinheiro para fazer frente às responsabilidades. Né? E se não houver dinheiro do erário público, tem que se buscar recursos fora, e nós não temos nesse sentido nenhuma coisa muito forte. Eu estou falando de recursos que possam vir do Estado, que possam vir da União. O prefeito esteve lá, nós anunciamos aqui a ida do prefeito a Brasília, não anunciamos aí, produção? O que veio dessa visita do prefeito Guti lá de Brasília? O que veio de recurso? Algumas coisas do deputado Wilson, que viabilizou algumas coisas, mas é muito pouco. Para um município com a extensão territorial que nós temos, 319 quilômetros quadrados, 1.500.000 habitantes, e o doutor Wilson com propriedade ontem disse, gente, nós estamos no município que tem a maior arrecadação, se não a maior, uma das maiores do Estado. Se não tiver um recurso viável para o esporte, e se não tiver um entendimento que o esporte é necessário e tem que ser levado a sério, né? Porque você separou aí, produção? Bota lá a cartilha, a carta magna. Foi tá o lá. 217. Constituição Federal, vamos ler lá. Ó. Artigo 217. Eu gosto assim, que ele guarda as coisas. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, como direito de cada cidadão, gente. Certo? Então, tá aí. Né? Tem que ter esse olhar de responsabilidade. E olha, infelizmente, gente, as nossas... foi dito também ontem, né, pelo Wilson, não temos um representante, nem no legislativo, que cuida disso, né? Que vai lá brigar pelo orçamento, que planeje. Né? Eu não vi ainda. Aliás, não vi por parte também da secretaria um desenho disso. Né? Seria até legal se o secretário pudesse um dia vir aqui e mostrar o que foi planejado, né? Com essa receita aí, qual a destinação. E para terminar o assunto secretaria, para terminar não, que nós temos duas notas, né? Uhum. Continuamos aguardando aqui o calendário da Secretaria de Esportes, hein, gente? Vai ter Olimpíada, secretário? Quando? Jogos regionais, abertos, está confirmada a participação? Tem muita coisa ainda em pendência para que nós possamos aqui, com responsabilidade também, passar as informações para o nosso telespectador. Bom, mas está chegando aí também da Secretaria, dois eventos que já falei aqui no primeiro bloco, são eventos importantes. Deixa eu procurar aqui o Tacinho. Começamos aí, Juliano, com você, falando
Tá aí, né? Vamos falar da corrida Rotary Run Kids? Rotary Run Kids, né, acontece nesse sábado, às 8h30 da manhã, na pista de atletismo da Ponte Grande, lá no Arnaldo José Celeste. Né, a Ponte Grande agora que está dando férias para o vôlei, né, Ulisses? Mas as atividades esportivas continuam por lá. Então o Rotary Kids, né, Rotary Run Kids, acontece nesse sábado, às 8h30 da manhã, lá na Ponte Grande, no Arnaldo José Celeste. Tá certo. E também temos a Copa... Pode virar a página? Pode. Vamos lá. Copa Pro Menor, né, de futsal também acontece no sábado, às 8h30 da manhã, lá no João do Pulo, né, com cobertura do Câmara Esportiva. Estaremos lá trazendo esse evento, que é muito importante, né, Ulisses? Você até destacava esse off antes de começar o programa, da importância do Pro Menor. Então estaremos lá no sabadão trazendo essa informação, além do Pro Menor, né, também, claro, já que nós estamos... Vamos falar da pauta, né? Está sendo fim de semana, a gente pode falar? Então vamos lá. Câmara Esportiva cobrindo o Fedam amanhã, né? Com o senhor Ulisses Pinto no comando ao lado do Tacinho. E no sábado estaremos no Pro Menor de manhã, Flamengo à tarde, né? No jogo contra o Mantiqueira e, claro, trazendo tudo de melhor do jogo entre Guarulhos e Joseense. Então tá aí ó, o Fedam no dia 30 de abril, dia 29 de abril, obrigado, Tacinho. A primeira parte, às 7h30 da noite, e aí no dia 30, segundo dia, lá no Adamastor Centro. Legal. Obrigado, Tacinho. Só para terminar, né? Aqui fica só realmente um comentário sobre a questão que foi abordada ontem, inclusive pelo Pedro Notaro, né? Poxa, secretário, muito... Não, comigo foi isso, antes de ontem, né? Por isso, muitos professores de educação física lá no administrativo. Só uma observação, se faz necessário, né, a presença de profissionais de educação física também no administrativo. Né? Isso é importante. A profissão de educador físico, a vertente de ação ela é muito grande. Não só estar à frente de uma equipe de competição, mas outras tantas responsabilidades. Né? Inclusive de gestão, que é a minha formação. Sim. Né? Gestão esportiva. E que bom que a Secretaria usa o profissional de educação física na gestão do esporte. Né? Na gestão do esporte. O único comentário que eu fiz lá foi que nós precisamos estar atentos a trazer mais profissionais, né? Que o número de profissionais que a Secretaria tem hoje, todos com uma história maravilhosa, com grandes realizações, mas que uma boa parte está aposentando, o pessoal envelheceu, precisamos de sangue novo, né? E há tempos que não acontece um concurso, né? Para que haja uma transição de profissionais, né? Foram os comentários que eu fiz, tá bom?